Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro Revelações da Bíblia. Desta feita, nós estamos estudando sobre a doutrina da salvação a partir de uma metodologia de perguntas e respostas. Nós estamos agora na pergunta de número 2, que diz: qual é a fonte da universal salvação? E nesse sentido, nós podemos dizer que esta fonte, para ela ser identificada, tem que ter algumas características. E a característica primária é que esta fonte tem que ter a capacidade de salvar, ou seja, ser capaz de salvar, e por conseguinte também, como segunda característica, ter a vontade de salvar, ou seja, realizar a salvação. No universo, nós não podemos encontrar outra fonte a não ser o Senhor Jesus, que veio a esse mundo, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para salvar a humanidade, para salvar você, para me salvar, para salvar qualquer ser humano que esteja na face da terra. Então, a gente vai falar, nesse momento, nós vamos falar quem é que pode salvar a humanidade. Jesus. E isso está escrito na Bíblia. Somente Jesus, o Filho de Deus, pode salvar a humanidade. Na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 20 ao 25, diz assim: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Que está falando de sacerdotes humanos. Este, ou seja, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Um segundo argumento para responder quem pode salvar a humanidade. O ser humano ele não pode ser salvo pela sua educação, por exemplo, por ser membro de uma igreja, por praticar boas obras, por ser dizimista, ou qualquer virtude pessoal ou moral, como muitos apregoam a salvação nessa base. Mas o ser humano só pode ser salvo por meio de Jesus Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 10 ao 12, deixa bem claro essa condição. A salvação só pode ser feita através de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículos 10 ao 12 diz: Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é este que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só em Jesus. O Evangelho de Cristo, outro argumento bíblico, é para a salvação universal de todo ser humano.
Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 16, vai dizer exatamente isso. Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, para todo e qualquer ser humano na face da terra. Quarto argumento: crendo em Cristo, recebemos o selo da salvação. Crendo em Cristo, recebemos o selo da salvação. Na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 1, 13. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, nele quem? Jesus, fostes selado com o Santo Espírito, promessa. Outro argumento, e aí o quinto, nós somos eleitos de Deus para a salvação desde o princípio do mundo. Que nós somos eleitos para a salvação. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Esse desde o princípio é mesmo antes de toda a criação. Jesus nos escolheu para a salvação, escolheu você. Sexto argumento que nos remete a saber quem pode salvar a humanidade, quem pode salvar você e eu também. A graça de Deus. A graça de Deus foi manifestada para a salvação de todas as pessoas. E aí nós vamos para a carta também escrita pelo apóstolo Paulo a Tito, o seu colaborador. E no capítulo 2, versículo 11 diz: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, Jesus Cristo, se manifestou Salvador a todos os homens. E por último, além de tantos outros que estão aí registrados na Bíblia Sagrada, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. E aqui é um pouco mais longo, está na carta aos Colossenses, mas é um texto muito lindo, que eu gosto sempre também de ler, que fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Diz assim: ele quem? Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, em que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos a inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, e agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, inculpáveis,
irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Portanto, quem pode salvar a humanidade? Somente Jesus. Por isso, entregue a sua vida a Jesus e seja então perdoado os seus pecados, tenha a sua salvação e a sua vida eterna, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Concluindo então revelações da Bíblia, a salvação universal da humanidade somente pode ser obtida única e exclusivamente pelo reconhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nosso Salvador e Senhor. No nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia, vamos responder a seguinte questão, terceira questão. Qual foi o preço da universal salvação da humanidade? Que Deus lhes abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém.